Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Aos Romanos 10, nós leremos do 8 até o 10. Romanos 10, do 8 ao 10. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Podeis assentar. Esse texto do apóstolo Paulo, irmãos, indica-nos de logo duas coisas. Primeiro, que a salvação está bem próxima de cada um de nós. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. O apóstolo procura mostrar que se nos avizinha a salvação. Em outras passagens, ele diz: hoje é o dia da salvação, este é o ano aceitável. Deus está, por sua graça, oferecendo salvação a todos os homens. A outra coisa que vemos é que o modo de receber esta salvação não parece ser uma coisa difícil, porém bem simples, tão simples que Jesus teve que dizer que as crianças são o modelo dos que recebem esta salvação, porque não há complexidade, não há uma ascese, um conjunto de rituais, uma estrutura difícil e complexa, mas é dito que a palavra da fé está aí para ser falada. Ela tem que ser falada com a boca, mas ela tem que ser proveniente do coração. Mas ele diz: está aí, está perto de ti. Que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. É a noção de que a salvação não é por obras ou méritos, não é conquista humana, não é fruto de barganha, mas ela nos é dada de maneira gratuita e recebida por uma fé simples, que se agarra à promessa da palavra de Deus. O texto também nos deixa claro que quando esta fé existe, a salvação lhe é concomitante. Existem usos diferentes na Bíblia do termo salvação. O sentido mais profundo é de reabilitação de tudo que o pecado, entrando no mundo, danificou em nossa natureza. Assim, salvação será o nosso espírito que estava separado de Deus, morto, reviver, o que acontece logo que cremos. Nossa alma ser santificada num processo contínuo, até que nosso corpo se torne um corpo glorificado e imortal, por ocasião da vinda do Senhor, e então tudo em nós estará reabilitado. Mas a outra maneira de se falar da salvação, muito frequente na Bíblia, e é a que todas as pessoas normalmente têm em vista quando se fala do termo, é a salvação da condenação, é a salvação do juízo futuro. E esta salvação é recebida imediatamente através da fé. É o que está dito aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no caso teu Senhor, o Senhor da tua vida, há uma rendição, e em teu coração, não é uma mera crença mental, é uma confiança do centro dos nossos afetos, e em teu coração creres
que Deus o ressuscitou dos mortos para ele, estando vivo, ser o teu Senhor, ser tua apelação, aquele a quem tu vais dirigir o teu clamor. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. É uma promessa de salvação imediata, da condenação e do juízo. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E o apóstolo Paulo, como crente, diz em Romanos 8:1, agora, para nós, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É neste sentido que salvação aparece aqui. Mas note as duas observações iniciais que eu fiz. A palavra está junto a ti. A salvação está sendo oferecida por meio da fé. Ela não é algo longe, que exige mérito, conquista do homem, mas que ele receba. Esta palavra da fé envolve, portanto, apenas esta fé que se apropria da salvação. Mas vamos para alguns outros pontos que estão aqui presentes. No verso 8 diz: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se você for meticuloso no exame desse texto, você vai sentir que existe uma tensão nele, porque ele está dizendo que a palavra da fé está junto de cada um. Ela está ao dispor para que alguém, tomando-a, falando-a, seja salvo. Mas quando ele diz a palavra da fé está junto de ti, na tua boca, no teu coração, está aí próximo, ele diz a palavra da fé que pregamos. E o elemento de tensão ou aparente contradição é esta coisa que eu vou dizer agora. A palavra da fé é a palavra que se prega ou é a palavra que o ouvinte confessa? Porque ele diz, como se fosse para o destinatário da palavra, ela está próxima de ti, da tua boca, do teu coração. Se tu, com a tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Dessa maneira, coloca esta palavra da fé para o ouvinte da pregação, que vai reagir com fé. Mas ele diz, esta palavra que está junto de ti, esta palavra da fé, que está aí na tua boca e no teu coração, é a palavra da fé que pregamos. Palavra da fé é a palavra pregada ou é a palavra recebida pelo destinatário? O que nós veremos é que se trata das duas coisas. E é nesse entendimento que nós nos aprofundaremos no sentido que a Bíblia dá ao termo fé. Lá em Romanos 10:17, diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé pela qual nós somos salvos não é um instinto de confiança que as pessoas naturalmente têm em alguma força sobrenatural. É muito comum nós vermos pessoas dizendo, é bom que alguém creia em Deus, é bom crer em alguma coisa maior, alguma coisa superior. Pessoas que nem leem a Bíblia, às vezes quando nós as interpelamos, lhes anunciando o Evangelho, elas dizem, mas eu já tenho muita fé. Note, a fé dela é apenas uma aventura para confiar em algo que a imaginação dela reproduz. Ela não tem entendimento do Deus do qual crê, a não ser aquele que sua imaginação colocou. Ela não sabe por que crer. Ela não tem entendimento do que dá fundamento para a confiança dela. Mas a fé salvadora, a fé bíblica, a fé de que fala a Escritura, é uma fé que não é esse mero instinto de apelo para o sobrenatural, para algo maior. Não, ela é uma fé esclarecida pela palavra de Deus.
É uma fé que só pode existir se alguém ouvir o Evangelho e entender. É uma fé que tem um fundamento, inclusive histórico, porque os fatos do Evangelho se deram dentro da história. É uma fé que ninguém poderia ter se não escutasse a pregação do Evangelho. Por isso que o verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós não cremos aventureiramente. Nós fomos confrontados com uma verdade pregada, com fatos, como a encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o entendimento de que sua morte foi por nossos pecados. Nós entendemos o valor da sua morte porque fomos primeiramente confrontados com a lei de Deus que ele entregou por meio de Moisés. É quando nós nos examinamos à luz dos preceitos da lei que nós vemos como estamos endividados com Deus. É através da narrativa do Gênesis, concernente à queda do homem de seu estado perfeito original, que nós podemos entender porque há em nós tanta dificuldade para cumprir a lei de Deus. É porque nossa natureza foi corroída pelo patriarca da humanidade, de quem todos nós somos provenientes. E aí nós entendemos o porquê de não cumprirmos a lei de Deus. Nós reconhecemos que não cumprimos a lei de Deus e ouvimos a notícia da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar como uma boa notícia. E sabemos que ela tem um penhor de garantia. É a ressurreição de Jesus, que agora está à destra do Pai, e intercede por nós. A fé vem pelo ouvir, exige este entendimento e o ouvir a palavra de Deus. Não significa que o mero entendimento seja bastante e suficiente. É possível que alguém tenha um tipo de fé que não é o que a Escritura estabelece como caminho de salvação. Alguém pode ter uma fé dos demônios, que creem que Deus existe e estremecem, que reconheceram Jesus, estando a possuir pessoas. Quando Jesus se apresentava diante dessas pessoas, elas ficavam estribuchando e o espírito maligno nelas reconhecia Jesus dizendo: bem sei quem és, és o Santo de Deus. Mas os demônios não se abrigam em Cristo, não se refugiam nele, apenas admitem fatos acerca de Jesus. A fé meramente intelectual, da cabeça, que admite doutrinas, que dá assentimento aos fatos e pronto, não é a fé salvadora. A fé salvadora, ela provém do coração. Por isso que diz: se com a tua boca confessares e em teu coração creres. No versículo de número 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça. O termo coração tem um sentido profundo na Bíblia. O coração não se confunde com a vontade, não se confunde com o entendimento, nem se confunde com as emoções efêmeras. Mas o coração é a sede dos entranháveis afetos, dos afetos mais profundos do ser humano. É no coração que estão articulados o nosso entendimento, a nossa vontade e as nossas emoções, que são aquelas que vão e vêm. Dependendo do que está no seu coração, sua mente vai se dirigir a A ou B. Dependendo do que está no seu coração, vai lhe emocionar A ou B. Dependendo do que está no seu coração, você vai escolher isso ou aquilo. É no coração, irmãos, que está o centro da nossa personalidade. Assim como o coração bombeia sangue para todo o corpo e o vitaliza, a Bíblia diz que é do coração em sentido espiritual que sai as chamadas saídas da vida. É no coração que os homens estão com os afetos corroídos e corrompidos.
E é para o coração que a palavra de Deus apela. Eu tenho que entender o que a Escritura diz, eu tenho que ouvir com os ouvidos, mas eu tenho que abraçar o que ela diz com o coração. E note, a palavra da fé, como disse eu há pouco, ela é tanto a palavra pregada como ela é a palavra confessada por aquele que a recebe. É como se a nossa fé fosse uma subjetivação da palavra que nos é pregada, que está na Bíblia. Eu leio a Bíblia e não a vejo como um livro didático. Eu a ouço como Deus falando comigo. Eu não a vejo como o som que se dispersa para uma multidão, mas eu ouço Deus falar pessoalmente comigo aqui. Lutero disse uma vez que para o homem chegar à fé salvífica, é necessário que ele leia a Bíblia como se fosse a única pessoa a existir. Que ele entenda a cruz como algo que Jesus faria, ainda que só ele estivesse no mundo. É preciso que ele personalize as promessas da Escritura, se assumindo como imediato destinatário delas. A fé, meus irmãos, é a própria palavra, mas é a palavra apropriada pelo ouvinte, assumida pelo ouvinte. É quando aquele que ouve se vê como destinatário de tudo que está na Bíblia e confessa: foi por mim, é para mim. Jesus morreu naquela cruz em meu lugar. Por isso que todo crente se torna um evangelizador. É curioso isso. Toda pessoa que se converte imediatamente quer falar de Jesus para o outro, porque a mesma palavra pela qual ele é salvo sai da boca dele para os outros. Ele ouve e se apropria para si, confessa a palavra, e esta confissão significa que ele passa a ser um pregador, ele passa a falar aos outros, ele se torna a palavra viva, ambulante. A fé, portanto, faz a palavra pregada, se a palavra confessada por aquele que ouve. É a mesma palavra, pregada e ouvida. Nós temos uma passagem na Bíblia muito interessante em Gálatas, que vai nessa mesma direção. Gálatas capítulo de número 3, versículos 1 e 2. O apóstolo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Note, o apóstolo Paulo coloca a pregação do Evangelho como algo tão intenso que ele diz que é como se ele tivesse produzido evidência diante dos olhos dos ouvintes de que Jesus Cristo foi crucificado. Porque a pregação do Evangelho não é só a exposição de um texto, mas o Espírito Santo faz a palavra viva. Ele apresenta ao pecador Jesus, ele coloca o pecador diante do evento da cruz. E aí Paulo diz: aqueles que tiveram esse impacto da palavra, mas estavam agora titubeantes, Paulo diz: só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando ele diz: recebestes o Espírito Santo pela pregação da fé, uma ideia errada seria de que meramente porque alguém pregou a eles a fé, o Espírito Santo entrou nos ouvintes. Não, é porque esta pregação foi recebida pela fé, e aí o Espírito Santo foi recebido pelos ouvintes. Alguns tradutores da Bíblia até traduziram esta expressão pregação da fé aqui por ouvir com fé, para ver se ficava uma coisa mais próxima do nosso entendimento. Mas é que a pregação da fé, tanto é a pregação como é a fé que abraça a pregação. Porque na verdade, irmãos, crer é pegar a palavra ouvida
e fazer dela a nossa confissão e tomá-la como a nossa expressão. Ser crente é ser um pregador, porque você vai confessar a palavra que lhe veio por meio do Evangelho, você vai tomá-la para si, é uma apropriação. A palavra da fé que nós pregamos, diz o apóstolo, está aí junto de ti para ser tua. Ela é a que nós pregamos, mas você pode confessá-la também. Assim como nós falamos a você, você vai falar em resposta. Nós falamos interpelando, mas você vai assumi-la para si em resposta. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu gostaria de destacar nesta mensagem, irmãos, os aspectos sobrenaturais da fé. Uma vez o reformador alemão Lutero disse que muitas pessoas contabilizavam a fé entre suas chamadas virtudes, mas a maior parte dessas pessoas não entendia o sentido da verdadeira fé bíblica, que é algo sobrenatural, que é fruto da agência do Espírito Santo em nosso coração. Por exemplo, a Bíblia, através da lei, mostra para nós, irmãos, que os nossos pecados não são meramente ofensas aos próximos, aos vizinhos, aos outros seres humanos. A Escritura nos mostra que o pecado é contra Deus. Muita gente minimiza os seus pecados, diz eu tenho, mas todo mundo tem. Errar é humano. Eu fiz isso errado, mas eu também fiz isso certo. Elas minimizam, porque elas veem suas transgressões em função de um possível dano que tenham causado a alguém. Elas não olham para os seus pecados diante de Deus, mas os consideram apenas diante da sociedade, diante do próximo. Sempre é possível encontrar alguém pior do que nós, um criminoso que fez uma coisa bárbara que nós nunca fizemos. Mas o pecado é algo diante de Deus. No Salmo 51, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Salmo 51, versículo 4, Davi, quando pecou, note, ele havia cometido adultério, exposto um homem à morte, e ele diz assim, no Salmo 51, verso 4, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Se eu lesse esse texto para pessoas secularizadas deste mundo, alheias à fé, elas talvez ficassem revoltadas. Como é que Davi cometeu adultério, expôs o cônjuge da mulher com quem adulterou à morte, e não está falando aqui do dano que causou a eles, está falando contra ti somente pequei, para Deus, fiz o que é mal, note, diante dos teus olhos. Não é que Davi, irmãos, não visse o mal que havia feito, tanto a mulher com quem adulterara, como ao homem a quem o colocara numa posição que o expunha a ser morto pelos inimigos. Mas é que para Davi, a gravidade do seu pecado aos olhos de Deus era tão grande, que se sobressaía a tudo isso. Ele estava ali horrorizado com o que fizera, contrito, estava ali de coração quebrado, porque ele vira o que fizera aos olhos de Deus, diante dos teus olhos. Quando nós começamos a considerar a coisa dessa maneira, nós vamos entender que não pecamos apenas quando agimos para fazer mal físico a alguém, mas quando nos ressentimos contra alguém, quando nós desejamos o mal a alguém, quando nos encolerizamos contra alguém, porque Deus está vendo. Porque se isto não está acontecendo diante dos homens, porque se isso, por não ter tido expressão externa, não causou dano a ninguém, ainda está exposto
aos olhos de Deus. Jesus disse: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem odiar o seu próximo, quem se encolerizar contra ele, será réu de juízo, é homicida. Quem olhar para uma mulher que não é a sua com desejo impuro, já cometeu adultério. Talvez alguém se conforte e diga: bem, eu não fiz. Mas se ele no coração estava alimentando aquilo ali, Deus estava vendo. Ele estava com aquilo exposto diante de Deus. Quando nós passamos a entender o pecado como alguma coisa diante de Deus, irmãos, nós vamos parar de dizer que somos tão justos como a sociedade pensa que somos. Homens santos como Jonathan Edwards, um homem exemplar de uma piedade inimaginável, registrado nos seus escritos pessoais, como ele ficava espantado com a corrupção que ainda havia no seu coração, como ficava espantado com o que tinha que lutar ainda dentro de si. Portanto, quando nós enxergamos nossa vida sob o olhar de Deus, não do próximo, nós estamos em condições de reconhecer quão pecadores nós somos. Quando pessoas dizem: eu posso ser salvo pelas obras, ou eu posso colaborar, Deus me perdoa uma parte, o resto sou eu que contribuo com as minhas obras. Quando ele pensa que pode ajudar a Deus na sua própria salvação, ele ainda não viu a gravidade da sua vileza, da sua maldade. Ele ainda não viu quão corrupto é o seu coração. Deus vê a soberba, Deus vê o orgulho, Deus enxerga a cobiça, Deus enxerga o egoísmo, aquilo que não teve expressão, não causou dano social. Deus está vendo. Davi pôde ver a gravidade do seu pecado porque viu diante de Deus. E a Escritura diz que o Espírito Santo foi enviado para estar com os que pregam a palavra, para convencer os ouvintes do pecado, da justiça e do juízo. Você nunca vai se converter se você não se sentir diante de Deus. Se você se sentir apenas diante do pastor que está ali falar, se você se sentir apenas diante da comunidade que está aqui, se você se sentir apenas diante dos seus vizinhos, você nunca vai ver quão pecador é. Mas se você estiver diante de Deus, se você for colocado diante da luz de Deus, e considerar a sua vida, seus pensamentos, diante daquele cujos olhos é como tocha de fogo, diante daquele que tudo sonda, tudo sabe, tudo vê, você vai ver a gravidade do seu pecado. Muitos aqui, nesta vida, que não se sentem pecadores, no dia do juízo, quando estiverem diante de Deus e não se refugiaram em Cristo, eles talvez imaginam que naquele dia eles já têm o argumento do que fizeram de bom, isso, aquilo, mas quando a luz divina se apresentar, eles não vão apresentar argumento algum. A Bíblia diz: toda boca estará fechada no dia do juízo. Quando tudo aquilo que você não quis ver se apresentar diante de você, você vai guardar no bolso as desculpas que tinha planejado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como é que eu recebo esta palavra, pastor? Confessando o seu pecado, admitindo a sua culpa. Note, esta palavra que Deus diz sobre você tem que ser agora a sua palavra para Deus. É a mesma. O que Deus está dizendo de você, agora você tem que dizer para Deus que é isso mesmo. A fé é receber a palavra e colocá-la de volta, é recebê-la como uma interpelação e devolvê-la de novo como resposta. A resposta agora sua, resposta pessoal. Lá na primeira epístola de João, veja o que a Bíblia Sagrada diz. Primeira epístola de João, capítulo 1. A partir do versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra, note, não está em nós. Se você não reconhecer que é um pecador conforme a palavra de Deus está declarando, então você está declarando que a palavra de Deus é inverídica. Você está declarando que Deus é mentiroso. Por isso que diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. E sua palavra não está em nós, porque o que ela diz é que nós somos pecadores. Ela não está em você. Se nós dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Mas o verso 9 diz, se confessarmos. Confessar é admitir, confessar envolve uma concordância com o que está sendo declarado sobre nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Tem uma coisa maravilhosa aqui, quando diz que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, quer dizer que Deus prometeu fazê-lo por meio de Cristo e o fará. Se você confessar, Ele é fiel. Note, a fidelidade de Deus corresponde à minha fé. Confiar em Deus é confiar que Ele é digno de confiança. A palavra que declara a fidelidade de Deus, ela está em mim quando eu tenho fé em Deus. Eu estou recebendo a declaração que Ele é digno de confiança, confiando. Ele é fiel, Ele prometeu fazê-lo, mas diz também que Ele é justo. Isso é que parece uma coisa esquisita. Se confessarmos os nossos pecados, então somos pecadores e injustos. Ele é fiel para perdoar, tudo bem, prometeu fazer isso, ser misericordioso por meio do que Jesus Cristo fez por nós, mas diz que Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Não deveria ser misericordioso? Justo seria nos punir. Perdoar pecados é justiça. Bem, irmãos, Deus nos amou tanto que Ele se colocou numa posição que Ele seria injusto se não nos perdoasse, porque Jesus já levou os nossos pecados na cruz. Jesus já pagou o preço da nossa redenção. Quando Deus nos perdoa, Ele não é só misericordioso, Ele é justo, porque os nossos pecados não foram simplesmente dispensados e levianamente esquecidos, não, o resgate foi pago, a compensação da ordem moral violada foi feita. O Filho de Deus levou os nossos pecados e satisfez a justiça de Deus. E se Deus não perdoar aquele que crê, é como se Deus estivesse exigindo punição duas vezes. O teu pecado já foi punido em Cristo, mas eu vou punir de novo em ti. Ele seria então injusto. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele se colocou numa situação que Ele nos perdoa não mais só por misericórdia, Ele o faz por justiça. Ele tem que perdoar o que crê para manter sua própria integridade moral, porque os nossos pecados já foram pagos na cruz de Cristo. Mas nós temos que confessar para que a palavra esteja em nós, para que a palavra esteja em nós. Essa é a primeira coisa, reconhecer o pecado, confessar o pecado, mas depois é confessar a Cristo como Senhor e Salvador. É recebê-lo como Senhor e Salvador. E aí exige uma coisa personalizada. Jó diz lá no seu livro, eu sei que o meu Redentor vive. Note, ele usa o pronome possessivo. Ele se apoderou do Salvador para que fosse o seu Salvador. Eu sei que o meu Redentor vive. Foi dito a ele que Jesus era Redentor profeticamente, e ele tomou para si, ele é meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Lá em Gálatas 2:20, Paulo também toma para si, Paulo diz, já não sou eu que vive mais, porque se Jesus morreu no meu lugar, então para Deus, lá naquela cruz, eu já morri, eu estou crucificado com Cristo.
e agora vivo, não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e essa vida que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus. Aí ele diz que me amou, ele personaliza, ele me amou, e a si mesmo se entregou por mim, se apodera da palavra, da promessa para si, se faz um destinatário pessoal da palavra. Essa é a fé salvífica. Nós temos algumas passagens, irmãos, que com esse entendimento sempre se tornarão mais claras. Por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 4, a Bíblia diz o seguinte: Romanos 4, a partir do 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A Bíblia diz: se Abraão foi justo diante dos homens por suas obras, para os homens que só veio o lado externo, que ele se glorie diante dos homens, porque diante de Deus não foi assim que ele foi justo. Diz aqui que a Escritura fala: e creu Abraão em Deus, quando Deus prometeu a ele que da sua linhagem viria o Messias, em quem seriam abençoadas as famílias da terra. Creu Abraão nesta promessa, creu em Deus, e sua fé lhe foi imputada como justiça. E aí diz que se foi imputada a ele como justiça, é porque ele não mereceu. Porque se alguém merece, o galardão que recebe é segundo a dívida que ele pagou. Mas a Bíblia não fala da salvação de Abraão como um prêmio por algo que ele fez, por uma dívida que ele pagou, mas fala de uma livre imputação de Deus. Ele creu em Deus que justifica o ímpio, justifica o pecador, e isso lhe foi imputado como justiça. Na época da reforma, todos entendiam aqui, por causa de tudo que eu expliquei até agora, que quando a Bíblia diz, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, que não é a fé que foi imputada, embora o texto pareça estar dizendo isso, mas o conteúdo da fé. Entretanto, tem surgido, dentro às vezes de segmentos evangélicos hoje, uma heresia que coloca a fé como se fosse uma coisa que merece prêmio. E alguns dizem, está vendo? Abraão creu em Deus e a fé de Abraão foi imputada a ele como justiça. A fé dele foi a sua justiça. Deus reconheceu o valor da fé dele. Deus considerou a fé dele como justiça. Para essas pessoas é como se outrora as pessoas pudessem imaginar que a salvação era pelas obras e não conseguiram. Então Deus apenas substituiu as obras pela fé para lhe atribuir mérito, e se alguém crê, merece ser tido como justo. O que é imputado como justiça é a fé da pessoa. Isso é um equívoco, apesar de uma leitura precipitada poder levar a esta conclusão. A Bíblia não mostra ninguém se gloriando de sua fé, mas sim daquele em quem creu. Jó não disse, eu sei que creio. Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Paulo não disse, eu sei que creio. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Entendam, se, como disse eu, a fé é a subjetivação da palavra, é quando eu pego o que é dito sobre mim e assumo. Então, quando diz que a fé é imputada, não é a fé, mas é o conteúdo da fé. É a palavra que a fé recebe, que é imputada. E esta palavra é sobre o que Jesus Cristo fez na cruz. É como se a Bíblia estivesse dizendo, e creu Abraão em Deus, e o crido por ele foi imputado a ele como justiça. E o objeto de sua fé, e aquilo que está no conteúdo de sua fé, Cristo, lhe foi imputado como justiça. Não é a fé
o ato de Abraão, mas é a promessa de Cristo que foi imputada a Abraão, é a obra de Cristo que foi imputada. Por isso que foi tão importante nós entendermos que a palavra da fé, ou seja, a pregação do Evangelho, na boca do pregador é a mesma na boca do ouvinte que se arrepende e crê. Ele está fazendo sua o que a palavra de Deus diz, ele está se declarando pecador, ele está confessando o que Jesus Cristo fez por ele. O que se fala a partir daí da sua fé não é a fé dele em si, é o que ele está crendo, porque a fé é a palavra assumida por aquele que ouve. Lá na epístola de Pedro, isso fica bem claro, porque é dito o seguinte, na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a justiça em que nós cremos não é a nossa fé, nós não cremos que a nossa fé seria a nossa justiça. A nossa fé que alcançamos por graça e que é preciosa é a fé na justiça de Jesus Cristo. É a justiça de Jesus que nos é imputada. Ele levou os nossos pecados na cruz para que nós levássemos a sua justiça. O crido por nós, que é isso, que ele levou os meus pecados, que a justiça da sua vida reta enquanto homem é-me imputada, é esta fé, o crido, o conteúdo da fé, a justiça de Jesus, que nos é imputada como justiça. Na carta aos Filipenses, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso 7. Mas o que para mim, capítulo 3, Filipenses 3, a partir do 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Note, a fé que vem do coração é assim. Ela não dá apenas assentimento, ela envolve afetos. Todo o centro dos nossos afetos vai para Jesus. Por isso Paulo está dizendo que era importante para mim antes, agora não é. Eu perdi todas estas coisas de outrora, já não é mais a elas que eu reputo como de importância, porque o que eu quero agora é Cristo, a fé que é Jesus. Por isso Paulo diz em outra parte, agora o viver é Cristo e o morrer é ganho, a fé recebe Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja o pronome possessivo, agora ele é meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado dele. Quando Deus me olhar, eu quero ser achado em Cristo. Paulo está dizendo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Note, a fé não é a justiça vem de Deus pela fé. Não é que a minha fé tem um valor importante para eu ser justo. Não, é que a justiça vem a mim através da fé. Assim como na cruz Jesus levou os meus pecados, sua retidão me é imputada através da fé. Só posso dizer da fé como imputada como justiça se eu não me referir ao meu ato de crer, mas ao que eu tenho crido, ao objeto da minha fé, que é a justiça do Senhor Jesus Cristo, que é a justiça que vem de Deus pela fé, através da obra consumada de Jesus Cristo a meu favor. A Bíblia, irmãos, nos mostra que essa fé salvadora recebe Cristo. Não em sentido poético, mas de verdade. Por isso que alguns homens piedosos da história evangélica diziam, Jesus habita na fé. A fé não é apenas em Cristo, Jesus habita na fé. A fé é a acolhida. A fé é os braços abertos para recebê-lo.
Jesus é recebido por fé, a fé, portanto, toma Jesus para si. Nós temos passagens que mostram isso, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a Escritura diz assim, João 1, versículo de número 12, 11, 12, Jesus veio para o que era seu, os seus, os judeus, não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Note, todos quanto o receberam, a saber os que creem no seu nome. Crer no nome de Jesus é recebê-lo, é receber Jesus. Nós não apenas recebemos sua justiça, nós recebemos a sua pessoa. Por isso que A.W. Tozer dizia, ele dizia, não está errado dizer eu aceito Jesus como Salvador, mas ele dizia, na verdade nós não aceitamos Jesus como Salvador, ou aceitamos Jesus como isso, como aquilo, nós aceitamos Jesus, a fé faz Jesus vir para o nosso coração com tudo que Ele é, com tudo que Ele é. Lá em Efésios a Bíblia diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fé recebe Jesus. A Bíblia diz que nós fomos vivificados juntamente com Cristo, a vida do Cristo ressurreto é nos transmitida. Em João 20, 22, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e sopra vida sobre eles, dá o sopro de sua vida ressuscitada. Ele diz, recebei o Espírito Santo. Quando cremos, nós recebemos a vida de Cristo. Cristo está em nós, é a esperança da glória. Nós fomos vivificados juntamente com Cristo, a vida que está em nós é aquela que está à destra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, e agora nós fomos ressuscitados espiritualmente e estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. A fé torna Jesus real para nós, a fé faz a justiça de Cristo chegar até nós, a fé faz a palavra se encarnar em nós, a fé torna viva a palavra para nós. Por isso que Pedro diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Tudo é vivo. Nossa esperança não é uma esperança que serve apenas de consolo depois de vários resmungos. O mundo está ruim, o mundo está isso, o mundo está aquilo, mas Jesus vai voltar. Não, a nossa esperança é viva. Ela não é o ponto final do resmungo, ela é a afirmação primeira. Maranata, vem Senhor Jesus, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, uma esperança viva. Paulo diz em Romanos 6 que nós andamos em novidade de vida. A vida nova que temos, ela é carregada de novidade, de senso do novo. Portanto, tudo é vivo. A vida que temos em Cristo é uma vida com novidade. A esperança é viva. Nossa fé não é a fé morta que não produz obras, é a fé viva que produz transformação, que muda o coração. Esta palavra regenera. Pedro diz, nós renascemos, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Esta palavra acolhida e recebida, ela produz mudança. Lá em Hebreus, nós temos o seguinte, no capítulo de número 4, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 4, a Bíblia diz assim no versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles também, aos judeus que não creram. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Quando nós recebemos a palavra com fé, ela nos aproveita. Ela traz Cristo ao nosso coração. Ela traz regeneração e mudança de vida. Ela traz a justiça de Cristo para as nossas vidas. A Bíblia não fala de fé, irmãos, como uma coisa que meramente se dirige a uma expectativa futura. Não, a Bíblia torna real o que a palavra promete agora.
Lá em Hebreus 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na verdade, essa afirmação eu poderia falar da palavra de Deus, mas é afirmada da fé porque a fé é a palavra de Deus apropriada. A fé é firme fundamento. A fé não é aposta, não. A fé não é uma aposta, eu vou crer nisso, se der certo, eu tenho vantagem, se não der, vamos ver o que é que dá. Não, a fé é o firme fundamento. A palavra que se traduz aqui por prova é substância. A fé é a substância, é a própria realidade das coisas que se esperam. A fé traz a realidade para agora. Em Romanos 5, Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, tendo entrado a esta graça que justifica pela fé na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não apenas eu tenho esperança da glória de Deus, mas eu me glorio agora na esperança da glória de Deus. A fé faz presente o que na verdade seria meramente esperado. Lá na epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 8, fala de Jesus dizendo: ao qual não havendo visto, amais. Eu não vejo Jesus com os meus olhos, mas eu amo. Note, a minha fé me faz amá-lo, envolve os meus afetos, no qual não o vendo agora, eu não estou vendo, mas eu creio, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. O fato de Jesus não estar presente agora não me impede de ter uma alegria celestial, como se eu estivesse com Ele diante de mim. É o que o texto está dizendo. Você não está vendo agora, você o ama, mas você não pode pegar nele. Você não está vendo agora, mas você crê, e você sente a alegria indescritível, você sente o gozo inefável, como se estivesse diante dele, porque a fé faz Jesus estar presente diante de nós. A fé é uma forma de ver, irmãos, que não é com estes olhos, mas é com o coração. A fé me coloca realmente diante de Jesus, e não só de maneira poética, embora de forma espiritual. Pela fé eu me glorio na esperança da glória de Deus. Pela fé, sem ver Jesus, mas amando, eu já estou sentindo a alegria indescritível, celestial, o gozo inefável e cheio de glória. Pela fé, Jesus está em mim, a esperança da glória. Pela fé, a justiça de Cristo me veio, e eu estou justificado diante de Deus. Através da fé eu tenho uma esperança viva, e não uma esperança morta, uma segurança, porque a fé faz eu possuir de alguma maneira, já de forma presente, aquilo que de maneira exterior se revelará no porvir. Essa é a fé do coração, essa é a fé que vem do fundo, essa é a fé que não aguenta ficar guardada lá na gaveta, ela vem para a boca. É a fé que nos faz falar. Aleluia. Quando alguém entrega a vida a Jesus, irmãos, o povo começa a achar aquele crente chato. Essa pessoa aí agora está incomodando muito, só fala de Jesus, só fala de Jesus. Porque a fé verdadeira, ela confessa, ela fala, ela transborda do coração. Eu recebo a palavra e assumo-a para mim. Por isso Jesus tomou o exemplo do centurião romano como exemplo de um homem de fé, porque foi um homem que tomou a palavra como fato consumado. Ele, através de servos, foi até Jesus e pediu a Jesus que fosse à casa dele, aliás, que curasse, fosse à casa dele, não, que curasse o servo dele que estava em casa. E aí Jesus disse: vamos lá, vou para a tua casa. Mas o centurião disse: não sou digno de que tu entres em minha casa. Ele reconhecia-se um pecador, estava confessando o que a Bíblia diz sobre nós: somos pecadores, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas eu estou certo de uma coisa, daqui mesmo diz a palavra, e o meu servo será curado. A palavra é fato. A palavra é fato. No princípio Deus disse: haja luz e houve luz. A palavra de Deus cria.
Jesus disse: Lázaro, sai. E Lázaro saiu do sepulcro. O centurião disse: fala daqui, e já é fato lá. Quando tu falares, eu me agarro à palavra, eu tomo como fato para mim. Ela já me é a realidade. E Jesus disse: vai, o servo está curado. E disse: eu nunca vi em Israel tamanha fé. A palavra da fé está aí, está junto de ti, da tua boca e do teu coração. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Por que isso, pastor? Porque nós vamos implorar não a um morto, mas a um vivo, que está à destra de Deus ressuscitado. Se creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele que clamar, todo aquele que abrir o coração, chamar Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela tua palavra viva, poderosa, Senhor. Como disse o apóstolo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta, meu Deus, o arrependimento dos pecados e a fé no coração daqueles que têm ouvido. Que tomem a palavra ouvida e façam sua, meu Deus, e tomem-na para si, e se agarrem às tuas promessas, e recebam Cristo como Salvador pessoal, e venham a Ele, meu Deus, reconhecendo que são pecadores, e carecem da sua graça, para que sejam justificadas, perdoadas, transformadas pelo poder de Deus e do Evangelho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu pergunto, quantas pessoas há nesse lugar que dizem: pastor, eu não sou crente, nunca entreguei a minha vida ao Senhor Jesus dessa forma esclarecida que foi colocada hoje aqui. Estou desviado, conheço a palavra, estive na igreja, estou longe, mas eu estou ouvindo o caminho de volta. Eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero receber a palavra como fato, eu quero tomá-la para mim, eu quero dizer: entra Jesus na minha vida. Eu confesso que Tu és o meu Salvador, eu confesso que os meus pecados foram pagos naquela cruz. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante sua mão e nós vamos orar por tua vida. Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Pedir à irmã Lúcia que a acompanhe aqui à frente para a gente fazer uma oração pela vida dela. Queremos orar por você, irmã, fazer uma oração por tua vida. Se houver mais alguém, ela vai ficar lá mesmo. Se houver mais alguém, levante sua mão e nós vamos orar também por você. Você que quer entregar seu coração a Cristo, onde você estiver. Você que quer se reconciliar com Deus nessa noite, erga sua mão, como eu estou fazendo aqui, e nós vamos orar por você. Soberano Deus e nosso Pai, sê com a nossa irmã, Senhor, que sinalizou, Pai, o desejo de tomar esta decisão, que agora ela tenha a fé, meu Deus, que se apropria da palavra, que toma para si, que confessa que foi por ela o que Jesus Cristo fez, que o sangue de Cristo apague toda mancha e culpa, que o Teu Santo Espírito lhe transforme o coração e lhe traga a segurança da vida eterna. Nós te pedimos isso, meu Deus, este milagre do novo nascimento. Ó meu Deus, este milagre pelo qual, Senhor, o Teu Santo Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e herdeiros do céu, e o nosso nome é assinalado no livro da vida. Olha para aqueles que ainda não tomaram também esta decisão, Pai. Conduze-os aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Que venham, meu Deus, para receber de Cristo salvação e vida eterna. Nós te pedimos estas coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.